Olá, pessoal, tudo bom? Meu nome é Roberto de Farias, bem-vindo ao fantástico mundo dos arquétipos. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a identidade de cada um. Ou seja, nos últimos dias, eu não sei se você tem percebido, mas tem circulado bastante nas redes sociais uma pergunta muito simples, mas muito poderosa que faz com que a gente realmente fique se matutando. Você realmente sabe quem você é? À primeira vista, parece uma pergunta fácil de responder. Mas quando a gente olha de verdade para essa pergunta, a gente começa a perceber que essa é uma das perguntas mais difíceis que existem, né, no mundo, né? Então, muita gente vive aí no automático, fazendo escolhas para agradar outras pessoas, para caber em padrões, para seguir o que a sociedade dita para nós. E no fundo, vai sentindo um certo peso em cima dessas questões que a gente se coloca mesmo, como se a vida estivesse sempre um pouco fora do lugar, né? Talvez você já tenha sentido isso, né? Trabalha, se esforça, faz tudo certo, mas tem aquela sensação de que alguma coisa não está se encaixando, né? Como se você estivesse tentando forçar uma peça errada num quebra-cabeça. E aí surge a dúvida: será que esse caminho que eu estou vivendo é realmente o meu ou é só o reflexo do que esperam de mim? Bom, essas perguntas, né, são incômodas, mas também são libertadoras quando você encontra as respostas, porque é nelas que começamos a enxergar que talvez exista sim um jeito diferente de viver essa vida, de não precisar se encaixar, um jeito mais natural, um jeito mais leve, mais alinhado com quem a gente realmente é de verdade. É como viajar sem mapa. Você até consegue andar, mas nunca tem certeza se está no caminho correto. É quando a gente percebe que muitas vezes já se desgastou, já perdeu tempo demais, já carregou pesos que não precisávamos ter carregado. Agora, imagine que existisse uma forma de entender melhor como você funciona. Não para te encaixar em mais uma caixinha, mas para mostrar as chaves que já estão em você e que você possa de fato abrir a caixa que você tem se encaixado durante toda a sua vida, né? E que pode destravar uma sensação de luta constante, de resistência na vida. E essa possibilidade existe, né? A gente tem falado sobre isso nos últimos vídeos o tempo todo, sobre seguir a autoridade de estratégia, entender quem você realmente é. Nós não somos todos iguais, não devemos permitir o condicionamento externo ditar quem somos, se não de acordo com a nossa autoridade e estratégia. Existe uma configuração para isso. Não porque alguém inventou, mas porque cada pessoa nasce com características únicas, que indicam como que a sua energia pode fluir de forma muito mais natural e quando você descobre isso, muita coisa começa a fazer sentido. E aí você começa a, de fato, entender quem você realmente é, e não é nem respondendo questões que se levantam, quem será que sou? Mas é vivendo a vida de uma forma única, que você não tem noção de como que é isso. E para isso, só com autoridade e estratégia. Cada um tem a sua. É como quando você percebe que por que certas situações sempre te drenam. A gente tem uma situação que a gente passa e tudo na nossa cabeça nos informa que vai ser prazeroso, que vai ser legal, que vai ser com pessoas que a gente gosta, e de repente drena. Não é uma coisa muito positiva, digamos assim. Ou porque alguns caminhos nunca se encaixam. Mesmo que pareçam perfeitos para os outros, né? Até para nós mesmos, que a nossa cabeça conta uma história que não é verdadeira o tempo todo. E aí, de repente, fica claro, não era falta de esforço, era apenas porque não era o seu caminho. Não era alinhado com o teu propósito, alinhado com a tua configuração, com a tua autoridade e estratégia. Eu já vi pessoas que passaram a vida inteira tentando liderar tudo e todos, pessoas que eram de fato líderes, mas que estavam tentando liderar pessoas incorretas, em lugares incorretos, locais que não eram destinados, alinhados com aquelas pessoas. Né? E você se frustra porque não vai ser nunca reconhecido. E quando essas pessoas entendem que a força delas não estava em iniciar, mas em responder ao que a vida trazia, de acordo com aquilo que elas são de fato, aí uma paz enorme toma conta dessas pessoas, porque finalmente param de lutar contra a própria natureza. Eu vi também pessoas que sempre se sentiram diferentes, deslocadas, não se encaixam, né? E que descobriam que essa diferença era, na verdade, sua maior potência, que é porque elas realmente precisam estar sozinhas, em paz consigo mesmo, de acordo com a tua configuração única, para poder entender as respostas que já estão delas, dentro delas, para quando reconhecidas forem convidadas e participar daí sim.
da forma correta. Então não havia nada de errado com essas pessoas. Pelo contrário, era exatamente isso que as tornava únicas. Mas a gente tem aquela coisa de querer caber, de querer pertencer, de querer participar. Então esses, né, são apenas alguns exemplos, mas mostram algo muito importante. Quando você entende quem você realmente foi feito para viver, a vida deixa de ser um campo de batalha e começa a ser uma jornada de descoberta, descoberta de quem é que eu sou. E justamente esse mergulho que nós vamos viver juntos no dia 15 de novembro, esse vai ser o nosso, é a data confirmada que nós temos esse ano, no dia 15 de novembro de 2025, no Rio de Janeiro. O link vai estar aqui na descrição, tá? O hotel já está agendado, nós já temos a data para poder levar esse conhecimento para você. São apenas 30 vagas, então, se você tem interesse, mora no Rio de Janeiro, Zona Sul do Rio de Janeiro, entra lá. Esse encontro não é uma palestra comum, na verdade, não é uma palestra, é um workshop, uma experiência, um espaço para você refletir, se enxergar de outra forma e talvez se reconhecer de verdade pela primeira vez, porque a gente vai levar um material único aí para você que vai participar dessa palestra. E não só dessa, como em todas as outras, né? A nossa agenda vai se abrir agora nos próximos dias, com outras datas em outros lugares, como Curitiba, São Paulo e Florianópolis. Então, se você quiser participar, clica no link abaixo para ver se a sua cidade já está inclusa no roteiro. Vai ser um dia para se desligar das pressões externas e se reconectar com a sua verdadeira essência para saber quem você de fato veio para ser e o que você deveria estar fazendo aqui no planeta. Um dia vai ser um dia para a gente trocar, fazer uma troca mesmo com outras pessoas que também estão na mesma busca que você, na busca pela autenticidade. Um dia para sentir na prática como pode ser viver com mais clareza e menos resistência. E eu quero te convidar para estar lá comigo, né? Se essa pergunta da trend também ficou ecoando aí dentro de você, quem é você de verdade? Quem você é? Talvez esse seja o momento de buscar essa resposta num lugar diferente. Então, nesse momento, clique no link abaixo e veja aonde, se a nossa data, se o nosso workshop vai passar pela tua cidade para você poder garantir a sua vaga. Porque no fim, a vida não é sobre se reinventar para agradar o mundo. A vida é sobre se reencontrar para viver o que você nasceu para ser. Um beijo no coração de cada um de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau.